Olá, meus irmãos. Vamos hoje refletir sobre o Livro dos Espíritos, a Lei da Igualdade. Esse estudo foi apresentado no Centro Espírita Caravana do Conselheiro no dia 13 de junho de 2024. É um estudo da terceira parte das leis morais, né, do Livro dos Espíritos, capítulo 9, que fala da lei de igualdade, as questões de 808 a 813, vendo especificamente nessas questões as desigualdades das riquezas. Então, na pergunta 808, Kardec faz a seguinte colocação: a desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros. Então, o que o Kardec quer saber é que, assim, nós temos faculdades diferentes, uns têm dons para uma coisa, outro para outras, e por conta disso, um saber negociar melhor, um saber fazer alguma coisa com mais habilidade que o outro, se não seria essa a causa da desigualdade das riquezas, porque aí uns conseguem vender mais, adquirir mais nesse sentido. Então, o Kardec está querendo saber se essa desigualdade vem por essa diversidade, né, por essas desigualdades de faculdades que as pessoas têm. E os espíritos dizem sim e não. Ou seja, isso pode acontecer, sim. Você tem uma faculdade para alguma coisa e adquirir. Só que ele diz: e a velhacaria? E o roubo? Que dizes deles? Bota Kardec para pensar. Então, não é só questão de você ter uma faculdade onde você vai conseguir mais do que o outro, mas ele já bota aí. E o roubo? A ganância, né? O furto, a velhacaria, quer dizer, você fazer as falcatruas. E Kardec vai mais especificamente, então, ainda nessa questão, dizendo assim: a riqueza hereditária, né, vinda, né, de pai, passando de pai para filha, Kardec até afirma, essa não é fruto de paixões mais. E aí os espíritos dizem o seguinte: que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então, os espíritos aqui já dá, na verdade, não uma resposta específica, mas nos coloca aqui várias coisas para a gente pensar em relação a essa questão das riquezas. Primeiro, a gente não sabe, né? Ele fala assim, né, não sabes a esse respeito. O que tem dentro do coração de cada um? Como cada um conseguiu aquele bem? Na verdade, também não sei. A gente olha a parte, às vezes, externa, mas não sabe bem como aquilo se deu. Da onde, na verdade, veio aquela riqueza? De que maneira, se foi uma maneira lícita ou não. E aí ele diz, né, que, de qualquer maneira, ele diz, sem falar da origem, né, que eu não sei por que fulano se enriqueceu, se ele foi justo no trabalho dele, se ele recebeu um dinheiro por fora para poder conseguir mais, se ele fez uma negociação onde ele podia explorar um pouquinho mais. É isso que os espíritos colocam. A gente, na verdade, não sabe, né, a situação de cada um.
E o que é importante refletir? Eles dão aqui algumas dicas de que a cobiça da riqueza, aí bota para refletir, o que é que você acha? A cobiça da riqueza, ainda que seja bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, as falcatruas que às vezes acontecem, né? As gorjetinhas à parte, para passar na frente alguma coisa, quantas coisas que podem acontecer. Ele diz isso tudo, né? Para que uma coisa seja mais rápida, para que isso tudo ele fala é sentimento louvável. Isso é que a gente tem que pensar. Não é a questão da riqueza em si, de quanto se tem, de quanto se adquiriu, mas é como essa riqueza se deu. E aí ele coloca para refletir nesse sentido. Se houve uma cobiça excessiva, se houve falcatruas, se houve. Esses sentimentos são louváveis, eles botam a gente para pensar. Isso que Deus julga, ele diz, né? E eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que o dos homens, porque de Deus não dá para esconder nada. A gente, entre um e outro, pode esconder, né? Se um ganhou dinheiro de uma maneira ilícita, mas não conta isso até para sua própria família, mas de Deus ele não tem como esconder. Por isso que diz que o julgamento de Deus é muito mais severo do que o nosso, porque não tem como esconder. E dentro da lei natural, dentro da lei de causa e efeito, dentro do livre-arbítrio, das consequências que a gente sofre diante das nossas atitudes, com certeza nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que a gente recebeu, de tudo aquilo que a gente adquiriu, mais do que recebeu, né? Do que a gente adquiriu de forma ilícita. E Miramês nos ajuda a refletir na lição 43 do livro Filosofia Espírita, sobre o título Riquezas, a lição 43. Lógico, a lição é muito grande, eu sempre pego assim alguns trechos que me marcaram para partilhar com vocês. Então, Miramês diz que é notório que se observa em toda parte a desigualdade de riquezas. Ponto, é verdade, né? Não tem como a gente dizer que não tem desigualdade, isso é óbvio, né? Você olha para um lado, um tem carros luxuosos, o outro anda a pé ou de bicicleta. Um tem uma casa luxuosa, outro mora num casebre. Então, é notório, né, que a desigualdade existe. Ponto. É muito difícil saber se uma riqueza tem boa procedência, diz Miramês. Que realmente eu não posso saber se aquele cara é rico porque ele conseguiu tudo aquilo de maneira lícita. Não sei. Às vezes até a vida pública assim mostra uma coisa, mas pode ser outra por trás. Então, isso é uma coisa íntima de cada um. Não raro, elas nascem da corrupção. Quando não de um, tem raízes falsas em outros. Então, Miramês aqui já coloca a gente para pensar que é muito fácil, quer dizer, não é raro, que a riqueza venha de corrupção, que eu consiga as coisas de maneira corrupta. O que deve fazer o homem, aí vem a lição. O que deve fazer o homem é, quando as riquezas caírem nas suas mãos, seja de qualquer procedência, procurar aplicá-la bem, para que possa ressarcir ou ajudar a ressarcir erros. Então, mesmo que eu herde uma herança que foi ilícita, mas se ela caiu na minha mão, o que é importante hoje eu fazer, mais do que ficar procurando se ela foi lícita ou não, mas se ela veio para minha mão porque eu herdei, o que eu devo fazer é o quê? Mais do que querer ir atrás da procedência, é eu aplicar bem aquilo que eu tenho hoje. De maneira que eu possa o quê? Não só querer mais, demais, demais, mas que eu possa ressarcir, que eu possa ajudar
aos meus irmãos, aqueles mais necessitados. Esse é o ponto de reflexão nessa questão. Na 809, Kardec pergunta: aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Quer dizer, eu recebo alguma coisa, um pouco complementando o anterior, né? Eu herdei uma coisa, mas que os meus antepassados adquiriram de uma forma ilícita e agora veio parar na minha mão. Cabe a mim a responsabilidade desse fato? O que vocês acham? Que os espíritos vão responder. É fora de dúvida, é claro, né, que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Eu não vou responder pelo erro dos meus antepassados, pelo erro do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha avó, que fizeram coisa errada. Vou responder pelo ato deles, vou responder pelo meu. Sobretudo, se o ignoram, como é possível que aconteça, né? Então, é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Pode ser que eu nem saiba que aquilo foi adquirido de uma forma ilícita. E se eu saio também, o problema é deles, eles que fizeram. Agora, diz, mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter às mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Olha que interessante. Às vezes, quer dizer, a coisa vem para a tua mão, o quê? Para que você, agora sim, restabeleça e faça justiça. Feliz dele, olha, dessa pessoa, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Então, é aquilo. Eu recebi, foi adquirido de uma forma ilícita, ou eu não sei a procedência, mas o importante é o que eu faço com isso agora. E que eu não seja injusto agora. Numa situação, por exemplo, numa firma, em que um filho receba a herança de um grande patrimônio. Muitas vezes pode ser a oportunidade, como diz aqui, dele reparar uma injustiça, às vezes com aqueles funcionários que não eram bem pagos, com aquelas pessoas que trabalhavam ali e que eram injustiçadas. E agora, na minha mão, eu tenho condição de fazer uma coisa melhor. É isso que os espíritos querem dizer. Nós sempre temos que pensar que aquilo que nos é dado, aquilo que nos é concedido, é para que eu possa exercer bem aquilo que está na minha mão. Esse é o pano de fundo da questão. Se há desigualdade, isso eles nos colocam a refletir. Isso é óbvio que a gente vê a desigualdade das riquezas. E é óbvio também, muitas vezes, para nós, de que não somos nós exatamente aqueles que causaram essa desigualdade. Mas hoje, no contexto em que eu vivo, na situação em que eu estou, o que eu posso fazer para que essa desigualdade não seja tão injusta, para que essa desigualdade não seja tão discrepante, o que eu posso fazer para que essa desigualdade possa ser mais amena e, sobretudo, não ser injusta com os meus irmãos. Esse é o grande ensinamento que eles querem nos dar. Miramês nos diz o seguinte sobre a responsabilidade que temos na lição 44 de Filosofia Espírita. Ele diz assim:
No caso de herança, muitas vezes não se conhece a origem da fortuna herdada. Mas mesmo sem o beneficiário saber, já é um compromisso assumido. Ao pôr as mãos em dinheiro que não nasceu dos próprios esforços. É verdade, né? Se eu herdo uma coisa que não fui eu que conquistei, não fui eu que trabalhei, não fui eu que, né? Eu já herdo aquilo. Uma pessoa que, né, que diz aquele que nasceu em berço de ouro, né? Então, isso já é um compromisso que eu tenho de pôr as mãos, de estar agora administrando uma coisa que passaram para mim, que não fui eu que conquistei. Então, o rico, diz Miramês, tem oportunidades inúmeras de ajudar aos que sofrem, pela caridade bem conduzida, aquela que não fica somente ciando pão aos que têm fome, mas que lhes ensina, quando oportuno, a plantar o trigo. Então, mais do que dar a comida, a vestimenta, um grande empresário talvez vai fazer muito mais do que dando condições das pessoas aprenderem o ofício, dando emprego, ajudando que as pessoas tenham educação, tenham profissionalização. Então, isso que é importante. Essa responsabilidade que a gente tem diante daquilo que nos colocado nas nossas mãos. Na pergunta 810, Kardec diz assim: sem quebra da legalidade, quer dizer, estou dentro da lei, né? Quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. É uma afirmação dele, né? Quer dizer, sem eu ir contra o que é legal, eu posso dispor dos bens de modo equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado. Agora já que é no desencarne, né? Ele estava falando até das responsabilidades do encarnado. E agora? Ele, ao desencarnar, ele vai ter responsabilidade pelas disposições que ele tomou? E eles respondem: toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei o bem? Ou seja, nós sempre vamos dar conta daquilo que fazemos. É a lei de causa e efeito. Nós sempre vamos colher o que plantamos. Sempre seremos responsáveis daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Eles são muito claros nisso e ainda diz, sempre entendei o bem, não tem escapatória. Miramês nos diz o seguinte sobre esse plantio diário. Nós encarnados e desencarnados plantamos todos os dias as sementes e somos responsáveis pela colheita. Claro, né? Colhemos o que semeamos, esta é a lei. Não tem como mudar isso. Plantei lá tomate, eu vou colher o tomate. Não vou querer colher maçã ou colher uva. Todas as nossas ações produzem seus devidos frutos. E para que se tenham frutos bons, necessário se faz que plantemos sementes boas. Isso é tão óbvio, né, gente? Isso é muito óbvio, só que no dia a dia a gente se perde. No dia a dia a gente se perde, a gente planta coisas que não seriam para ser plantadas, que não são boas, a gente não cultiva boas ações, bons sentimentos.
e depois reclamamos, e depois queremos colher o que não plantamos. Quando a gente fala assim desses exemplos, não é tão óbvio, né? Mas na vida a gente peca muito nesse sentido, esquece muito, né, da realidade, do que fazemos, do que pensamos, do que plantamos. E Miramês continua, até dando exemplo, lembrando, né, relembrando uma passagem de Jesus lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3 versículo 23, onde Jesus fala assim: Ele os convocou e lhes disse em parábolas: Como Satanás pode expulsar Satanás? O que que ele quer dizer com isso? O que que Jesus quer dizer isso? Quer dizer, como é que você pode expelir o ódio com o ódio, certo? Porque o ódio não pode expelir o ódio. Como pode a guerra acabar com a guerra? Como pode a ofensa desaparecer com a ofensa? Como pode o ciúme destruir o ciúme? Ou seja, a gente quer, né, quando ele diz como é que pode Satanás expulsar Satanás, né, vamos entender que Satanás é esse. Se a gente coloca nesses maus sentimentos, quer dizer, como é que eu posso, diante de uma situação ruim, diante de uma situação onde a pessoa não tem a menor experiência do que o amor, eu continuar cultivando aquele ódio? Eu não mostrar o que é o amor? Não vai dar certo. Se eu vou continuar guerreando, se eu vou continuar matando, e a gente vê muito isso, né, na sociedade, a questão da vingança. Isso a gente vê muito nessas situações de guerras entre facções, seja aquelas institucionais ou não. Uma facção pode ser institucional e uma não institucional, né? Vamos entender. Polícia e ladrão. Então, se mata alguém da polícia, essa polícia agora vai querer matar o ladrão. Aí matou o ladrão vai querer matar a polícia. Ou são dois ladrões, um querendo matar o outro. Estamos entendendo a situação, né? Isso a gente vê muito. Aí fica um mata de lá, outro mata de cá, outro mata de lá, outro vai e fica nisso. E nós no meio da situação. Muitas vezes levamos a bala perdida no meio da história. E aí entra mais uma vingança, entra mais uma, né? O pedido de justiça, justiça, justiça. A gente quer tanta justiça, só que a gente só consegue ver o combate na base do ódio, na base da violência, na base da resposta. Pão, pão, queijo, queijo. Então, não é por aí. É isso que Jesus quer dizer. Não adianta a gente querer acabar com o ódio, odiando. Na 811, Kardec pergunta o seguinte: será possível que já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Já houve isso, houve um tempo a que todo mundo vivia, né? E aqui a gente pode até lembrar, né? Os cristãos tinham tudo em comum, logo no início, né? Dividiam os bens. Existiu, já existiu isso alguma vez, onde as riquezas, né? Houve essa igualdade total. E eles dizem não, não nunca existiu e nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Quer dizer, então não adianta a gente querer, nesse mundo, nesse planeta, nessa existência, a igualdade das riquezas. Elas sempre vão estar em desigualdade. Uns tendo mais, outros tendo menos.
riquezas, não é oportunidades nem faculdades, entendamos bem. Aí Kardec vem com uma subpergunta aí. Há, no entanto, homens que julgam que esse é o remédio dos males da sociedade. Que pensais a respeito? Ou seja, tem aquelas pessoas e grandes lideranças, né, principalmente sociólogos, que querem a igualdade total das riquezas, e como se isso fosse o remédio para todas as sociedades. E vamos, a trancos e barrancos, querer isso. E aí, Kardec pergunta: o que que vocês pensam disso? Os espíritos pensam disso. Resposta: são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Então, ou 8 ou 80. Ou super sistemático é assim, 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 tem que enquadrar todo mundo dentro desse quadradinho. Ou são tão ambiciosos, cheios de inveja, e se refugiam atrás dessas teorias. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Que puxão de orelha, né? Quer dizer, o que a gente tem que combater é o nosso egoísmo. Combater o egoísmo dentro de nós. Olha o que eles dizem, não compreendem que a igualdade com que eles sonham seria desfeita a curto prazo. Por quê? Porque, gente, se a gente é egoísta e não combate isso, não adianta, porque logo, logo a gente vai por terra. Então, não adianta você querer uma, uma sociedade igualitária de riqueza se você não combateu a base, que é o egoísmo, a corrupção, não é? Então, o que a gente precisa trabalhar mais do que essas questões, vamos dizer assim, estruturalmente sociais, é trabalhar dentro de cada um de nós a questão do bem comum, porque senão vai cair por terra, não vai demorar muito, tudo cai por terra. Porque a nossa quimera, como eles dizem, é egoísmo. É isso que eu tenho que combater. Então, não adianta eu trabalhar no fundo, né? O que que tem aqui por trás, o que eles querem dizer? Não adianta você ficar olhando só a questão material, pelo lado materialista, se você não pensa no lado espiritual. Porque senão, dentro do material, vou estruturo tudo bonitinho, com leis, tudo guardado, todo mundo vai usar o mesmo tênis, todo mundo vai ter a mesma casa, todo mundo. Não vai chegar uma hora que não vai dar certo, não, porque eu quero outro tênis, eu não quero esse, eu não quero aquele. Se não vier essa mudança de dentro, do combate ao egoísmo, não adianta. Miramês diz o seguinte: se Deus colocasse os espíritos em um mundo do mesmo nível de evolução, ninguém aprenderia com ninguém. Olha que interessante essa reflexão de Miramês. Então, por que que os espíritos são, vamos dizer, misturados, né? Por que que Deus permite, mesmo aqui, a gente está no mundo de expiação e provas, a gente sabe, a gente tem espíritos mais evoluídos, grandes missionários, e outros menos, né? E outros ainda mais ou menos. Mas por que isso tudo? A inteligência suprema permite as desigualdades de todas as ordens para que uns sirvam de experiência para outros.
Os que recebem mais têm maiores necessidades por evolução e fazem uso do que lhes foi confiado, com critério para o bem geral. No entanto, os que habitam a terra estão todos passando por fases de grandes provações, expiando duros erros individuais e coletivos, de modo a todos sofrerem as reações de todas as ações em conjunto. Então, nós estamos aqui nesse mundo de expiação e provas, querendo evoluir, sempre em frente, avante, mas temos que ter essa consciência de que não dá para aqui e agora a gente ter essa igualdade de riquezas. Porque, inclusive, essas desigualdades ajudam nos exemplos, porque aquelas pessoas que conseguem vencer o seu egoísmo, conseguem já com as riquezas que têm, a gente vê aí muitos ricos, né? Doando, fazendo. A gente está vendo agora toda essa aprovação no Rio Grande do Sul, quantas pessoas ajudando. Isso é exemplo para aquele outro que não sabe dar um ovo para o vizinho, um prato de comida para quem está passando fome. Então, esses exemplos, essas situações ajudam a reflexão de cada um de nós para que a gente possa crescer cada vez mais. E poder-se-ia distribuir tudo em partes iguais, diz Miramês, se todas elas fossem do mesmo nível espiritual em todos os campos de entendimento, o que é impossível. Então, nesse mundo, a gente não consegue isso. Mundos superiores? Sim, mas aqui, agora, não dá. Porque ele diz, né? Se todos fossem, se todos só conseguiria isso se tivesse todo mundo no mesmo nível espiritual, mas não estamos. Não estamos, por quê? Porque cada um tem seu caminho a seguir. Cada um está num patamar, num degrau. Eu não posso querer que o meu irmão esteja no mesmo degrau que eu. Como eu não posso também querer dar o passo que o outro já tem lá na frente, porque não dá, porque meu passo é pequeno. E 812, Kardec pergunta: por não ser possível a igualdade, então, né, porque diz que já que os espíritos dizem que não é possível, diz, então, por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Agora Kardec já vai, né? Já que não pode riqueza e o bem-estar, é possível? E eles dizem: não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se se entendessem convenientemente. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Olha que forte, né? Que sábio. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Então, olha o que os espíritos dizem. Quer dizer, primeiro a gente tem que refletir o que é o bem-estar. É isso que eles querem dizer. Né? Porque até que eu falei, bom, riqueza não dá e bem-estar é possível para todo mundo? Ele diz não, por quê? Então, vamos entender primeiro o que é o bem-estar. E ele diz que o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo no que lhe apraza, no que ele gosta de fazer, e não na execução de trabalhos pelos quais ele não tem nenhum gosto. Então, se eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, que eu não quero, que não tem nada a ver comigo, isso não vai me dar bem-estar. Mas muitas vezes eu preciso disso. E como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil me ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Então, nós é que acabamos por
desequilibrar essa questão da diversidade dos dons, inclusive. Porque não dá realmente para todo mundo fazer tudo. E não dá para ninguém não fazer nada. Melhor falando. Dou até um exemplo. Eu, como enfermeira, que trabalhei muito tempo com a linha do câncer, muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, trabalhar com câncer? Nossa, não sei como é que você consegue. E uma vez, uma amiga que estava do lado, eram duas pessoas, né? E uma falou isso, eu já ouvi isso várias vezes. Nossa, como é que você consegue? Trabalhar em emergência. Nossa, como é que você consegue ser enfermeira? Como é que você consegue ver sangue? Como é que consegue isso? E aí, essa outra falou uma coisa que nem eu nunca tinha pensado em responder assim. Graças a Deus que tem quem gosta disso. Ou quem tem aptidão para isso. Porque o que seríamos de nós se ninguém fosse trabalhar com câncer? O que seríamos de nós se ninguém fosse trabalhar na emergência? O que seríamos de nós se ninguém fosse motorista de ônibus? O que seria de nós se ninguém fosse gari? Se ninguém fosse merendeira da escola? Se ninguém fosse professor? Se ninguém fosse o que é para ser? Ou seja, a diversidade é o que faz com que as coisas fluem e andem. O bom seria, e o bem-estar consistiria em cada um fazer aquilo que gosta, aquilo que sente, que tem prazer de fazer. Isso a gente percebe no motorista de ônibus que cumprimenta todo mundo, que tem o cuidado, que isso. E naquele que. No médico que te atende, que nem olha na cara e vai embora. Daquele que te conversa, que toca em você. Então, e o principal, muitas vezes a gente vai atuar num local que não é exatamente aquele que a gente escolheu e queria. Mas se eu cair ali, eu posso fazer o meu melhor. E é fazendo o meu melhor que vai fazer com que eu cresça e faça o meu irmão crescer. Eu sempre digo isso, que eu não escolhi, na verdade, trabalhar na linha do câncer. E nem escolhi trabalhar com criança, não me acho nem muito apta para isso. Mas, por duas vezes, eu caí, vamos dizer, no trabalho com câncer. E por duas vezes caí no trabalho com câncer e com criança. Então, sempre procurei fazer o meu melhor ali e assumir isso como missão. Porque se eu estava ali, não fui colocada ali à toa. Então, foi algo que me fez refletir na minha vida e que eu compartilho aqui, de que muitas vezes a gente não está no lugar que a gente gostaria de estar. Mas, com certeza, eu estou no local que Deus me permite estar. E se Ele me permite estar, é porque alguma coisa Ele quer de mim ali. Isso é muito importante a gente refletir. E Miramês, falando do bem-estar, diz o seguinte, que o bem-estar é relativo entre os homens e mesmo entre os espíritos desencarnados. Olha aí, ele é relativo. Nem sempre o bem-estar é, como eu disse antes, aquele bem que eu gostaria. Acontece conforme a evolução de cada um. Às vezes eu preciso daquele mal-estar. Os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, apresentam aptidões diferentes, uns para com os outros.
Cada criatura tem uma idade sideral e já tem dons despertados que outros não têm. Então, a cada reencarnação, a cada situação que vai se apresentando dentro daquela encarnação, ou mesmo enquanto desencarnado, o que é importante é que eu aprenda e faça o meu melhor naquele momento, para que a evolução aconteça. Ou seja, para aproveitar melhor, né? Aproveitar bem a evolução, porque ela sempre vai acontecer mesmo. E aí Kardec subdivide aí de 812A, dizendo o seguinte: será possível que todos se entendam? Será possível que no momento todos nós vamos nos entendendo, vai ter mais desavenças? E eles dizem: os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Interessante, né? Eu ia falar assim: bom, isso vai acontecer quando a gente evoluir, quando tiver no mundo ditoso. Mas olha aí o que é o mundo ditoso. É aquele que pratica a justiça. E a justiça divina. Não a justiça vingança, como muitas vezes está nos nossos lábios. Então, quando a gente for justo um com o outro, aí vai todo mundo se entender. Pergunta 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Afirmação de Kardec. Então, uns caem na miséria, por sua própria culpa. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Quer dizer, o cara está lá na miséria porque ele fez alguma coisa para merecer aquilo. E a sociedade, como é que fica? Vai ter responsabilidade diante disso? Eles dizem, certamente, certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Olha a reflexão. Porque sim, o cara caiu por falha dele, mas ele falhou por quê? Porque ele não teve a educação necessária que a sociedade não lhe ofereceu. Então, é importante a gente ver aqui o equilíbrio em que uma sociedade ela tem esse papel também importante de velar para que todos tenham as condições necessárias, as oportunidades para poder crescer, para poder se educar, para poder evoluir. Da mesma forma como Deus nos dá oportunidades a todos, a sociedade deveria também, materialmente, oferecer isso. É isso que eles estão querendo que a gente reflita. Miramês diz o seguinte: lição 48, culpa da sociedade. Em todos esses sofrimentos coletivos, quase sempre todos nós temos culpas. Porque se não estamos efetivamente ajudando a errar, estamos pensando, criando ideias inadequadas, de modo a inspirar os mais ignorantes para praticar o mal. Isso encarnado e desencarnado, né? Nos dois âmbitos. Se a gente faz uma egrégora de pensamentos ruins, de sentimentos ruins, a gente vai cultivando isso, seja em quem está encarnado do nosso lado, seja dos desencarnados também. É muito difícil, mas sempre existem pessoas dentro da sociedade que já se educaram e não sofrem as consequências do karma coletivo. A lei o defende e o justo é sempre protegido.
onde quer que esteja, pela graça e o amor de Deus. Até a natureza o defende de todas as investidas do mal. Então, o que Miramês quer dizer, os espíritos? Cada um vai passar por aquilo que é necessário passar. E se aquele que é justo, que não precisa passar por aquilo, ele também vai ser, de alguma forma, protegido daquele karma que não era para ser. Da mesma maneira que, às vezes, mesmo um missionário tenha escolhido passar por uma situação muito ruim e vai passar. Então, não dá para a gente aqui colocar julgamentos e dizer, né, aquele que está sofrendo lá é porque ele tem que sofrer, porque merece com isso, aquilo. Não é por aí. Não é por aí. Mas o que os espíritos querem dizer que, de certa maneira, todos nós temos culpas pelas situações quando a gente não faz por onde, quando a gente não cultiva, não só no mundo material, mas no mundo mental e espiritual, essa egrégora negativa. Porque se a gente fica nesse negativismo, nessa coisa, a gente acaba contaminando o todo. E termino aqui com uma mensagem de Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz. Eu gosto sempre de terminar, né, com uma mensagem assim de um espírito iluminado como Joana, no caso aqui. E ela diz o seguinte: a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. Não possuímos nada, né, gente? Não possuímos nada. No mundo transitório, do qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã será mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando te transfiram para outro. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. Joana de Ângeles. E termino assim aqui essa mensagem e que possamos todos continuar, né, a nossa missão, procurando cada vez mais exercer essa lei de igualdade. Fiquemos todos com Jesus. Assim seja.